Se você gosta de histórias emocionantes e divertidas ao mesmo tempo, você precisa conhecer esse livro aqui, que é As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Nós estamos lidando com um dos maiores clássicos da literatura norte-americana e hoje nós vamos olhar para ele um pouco melhor. Vamos dar uma olhada aqui em alguns trechos juntos e também nesse projeto gráfico tão bonito do Clube de Literatura Clássica. Então chegou a vez de lermos juntos As Aventuras de Tom Sawyer. Vamos lá! Bom, a primeira coisa que a gente vai ver nesse livro lindíssimo é o projeto gráfico, né? Eu quero mostrar para vocês um pouco da capa dele, que ficou muito bonita. Esse projeto aqui é um projeto do Nelson Provasi, um dos nossos artistas dentro do clube, e junto disso, na verdade, nós temos várias ilustrações de época, de um dos ilustradores aí mais famosos do Mark Twain, que se chama True Williams. E essas ilustrações são de fato um resgate dessas ilustrações originais do True Williams, mas agora com novas cores, né, com uma nova cara e um pouco mais contemporânea. Então a gente tem aqui uma união muito interessante entre, né, aquilo que é o clássico aí do Mark Twain com essa leitura, essa edição mais contemporânea. E estão de fato muito bonitas, né? Tudo aqui no livro eu realmente gostei demais dessa edição, porque ele tem uma doçura e eu acho que isso combina muito com o Tom Sawyer. Porque ele é um menino muito travesso, muito cheio de brincadeiras, mas ao mesmo tempo esse livro traz um frescor e uma doçura que a gente vai ver um pouquinho agora nas páginas, que combina muito de fato com esse projeto gráfico. Então a gente tem aqui uma riqueza de ilustrações assim, maravilhosa, que é muito boa não só para quem, enfim, gosta de livros ilustrados e edições de luxo, mas também é uma edição que é assim excelente para jovens, né? Mais do que tudo, assim, os jovens vão gostar muito dessa leitura e vão aproveitar muito essa leitura, tanto pelas ilustrações quanto pelo texto, como nós vamos ver ali pra frente. Mas vocês podem perceber, então, que a edição aqui tá maravilhosa e antes da gente começar a ler propriamente, eu quero contextualizar para vocês um pouquinho do que é o livro, né? O Tom Sawyer, ele é esse menino aí que nós vamos ver muito bem e conhecê-lo muito bem, ele é realmente um símbolo dessa liberdade infantil. Ele vai ser uma espécie de união entre aquilo que é travessura, imaginação e rebeldia também em um certo momento, assim, uma certa dose. E é muito interessante porque quando o Mark Twain cria esse personagem, nós estamos falando de uma publicação que sai pela primeira vez em 1876, por esse escritor que era um estreante. O Mark Twain, ele é um pseudônimo, na verdade, para Samuel Langhorne Clemens. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre ele, vale muito a pena você assistir se você se interessa pela obra do Mark Twain. Ele é de fato um escritor muito interessante, não só na literatura, mas na vida. A vida dele é muito interessante, poderia tranquilamente ser um dos seus livros. Então a gente já tem aí um vídeo bem extenso falando sobre ele. Não vou me deter no Mark Twain hoje, porque o nosso objetivo é olhar de fato para o livro. Mas uma coisa que precisa estar no nosso horizonte é pensar que o Mark Twain, ele tem uma bagagem inicial que não é acadêmica, que não é, digamos que, tão formal quanto outros escritores, e isso vai aparecer aqui na sua literatura, e a gente vai perceber que o livro tem esse caráter mais irreverente mesmo, né? A gente tem um humor satírico, o Mark Twain era um pouco humorista mesmo, a gente tem também uma dose de realismo aqui que é muito interessante, e tem um tom assim de brincadeira de infância que é encantador. E é muito interessante pensar nesse livro também dentro do seu período histórico, né? Em 1876, os Estados Unidos estava vivendo aí já um momento de grande mudança, né? De grandes mudanças aí no país, mas a história se passa num período anterior à Guerra Civil Americana, meados do século XIX, mas antes ainda da publicação. E nesse momento já a gente vai perceber algumas tensões sociais, especialmente nessa região sul dos Estados Unidos que é retratada aqui. O livro todo ele se passa às margens de uma cidade fictícia que é St. Petersburg, às margens do rio Mississippi. Então a gente tem um ambiente aqui realmente mais interiorano, mais rural e que ainda assim, mesmo que seja mais interior e não nas grandes metrópoles, vai guardar também um pouco da tensão que o país vivia na época. E quando a gente pensa em contexto literário, a gente pode pensar muito nesse livro dentro do realismo, mas ainda assim a gente tem, e talvez seja um dos grandes méritos do Mark Twain, é o uso de uma linguagem coloquial que é realmente inédita, muito inovadora para a literatura da época. Porque vejam que nós temos grandes escritores da literatura norte-americana antes do Mark Twain, sem dúvida. Mas sempre se priorizou o inglês muito mais formal. E o Mark Twain é um dos pioneiros em introduzir uma linguagem coloquial, uma linguagem informal dentro da narrativa. E nós vamos ver isso daqui a pouco nas falas de alguns personagens. A gente vai ver isso transposto aqui para a tradução da Catarina Tolentino, em que ela preserva bastante dessas marcas orais de linguagem informal que estão no inglês e que também estão aqui replicadas no português. Isso nos dá uma experiência de leitura muito interessante. Esse livro aqui é envolto de muitas inovações, dentre elas essa questão da linguagem, que é realmente muito, muito boa. E nós temos também uma questão de crítica social,
que ela está muito discreta, porque a gente tem uma narrativa que é muito leve, muito gostosa de ler. Agora, com os trechos, se você ainda não leu esse livro, você vai perceber como ele é prazeroso de ler, leve, e ainda assim a gente vai perceber sutilmente aqui umas críticas sociais. Então a gente está se deparando com um livro que é, ao mesmo tempo, um divertimento, um entretenimento dos bons, uma fruição realmente, ao lado de uma reflexão muito interessante aí social, que não está circunscrita apenas aos Estados Unidos da época, mas que também acaba se tornando, sim, universal. Uma outra coisa interessante desse livro é que ele foi inicialmente escrito voltado para o público infantil, infanto-juvenil. E o Mark Twain aqui no início, ele realmente fala isso, né? Então, ele diz que, embora meu livro seja destinado principalmente ao entretenimento de meninos e meninas, então ele realmente reconhece que ele destinou inicialmente esse livro para um público infantil, ainda assim, ele reforça, né, esse pedido de que os adultos também leiam, né? Então, espero que ele não seja evitado por homens e mulheres por esse motivo, pois parte do meu plano foi tentar lembrar de maneira agradável aos adultos o que eles mesmos foram um dia, como eles sentiam e pensavam e conversavam, e as estranhas maquinações nas quais às vezes se envolviam. Isso aqui é tão verdadeiro porque, de fato, é muito agradável ler Tom Sawyer, porque a gente se enxerga um pouco, a gente lembra da nossa criança, assim, do nosso eu criança lendo esse livro, e lembra com carinho, lembra com boas lembranças. O Mark Twain, ele faz um resgate mesmo da infância como um período doce, um bom período da vida, o que não era tão comum na época, né? A gente está falando do século XIX e é pouco comum a gente ter essa visão de infância, de valor da infância, de resgate da infância, né? A infância em geral é um momento que é visto para ser passado o quanto antes, para que logo a pessoa amadureça, se torne um adulto e vá fazer sua vida. Então não se tem tanto essa visão que nós temos hoje de valorização da infância, de proteção, de vivências, né? Proporcionar vivências, experiências diferentes da infância, desfrutar realmente desse tempo da vida. É muito diferente a forma como se via a infância nessa época, né? Principalmente aí nesses países anglófonos, quando a gente pensa na Inglaterra e também nos Estados Unidos, né? Por consequência. O Mark Twain também faz aqui, além da questão de linguagem que nós comentamos, uma questão bastante inovadora, que é pensar a infância de uma outra perspectiva. E pensar a infância de uma perspectiva que não é somente moralista, como nós tínhamos antes. Porque nós temos vários outros livros da época que são muito mais moralistas, então é uma história para ensinar alguma coisa para as crianças. Para ensinar as crianças que têm que ser boas, que têm que ser obedientes, que têm que fazer as coisas bem feitas, etc. E aqui o Mark Twain não tem o objetivo de ser pedagógico, ele quer de fato entregar uma história prazerosa para as crianças. Ele quer trabalhar a imaginação das crianças. Eu acho que esse é o maior mérito do livro, nós vamos conversar um pouco mais agora olhando para os trechos. Outro ponto interessante é que ele tem aquilo que a gente chama de narrativa episódica. O que significa isso? Que cada capítulo vai contar uma história, digamos que uma história que tem uma determinada conclusão. Então, as histórias não são exatamente isoladas, não é que a gente possa ler elas totalmente, isoladamente, mas elas guardam uma certa autonomia entre uma e outra. Então, a gente está pensando numa série de aventuras interligadas. A gente vai ler o primeiro capítulo, vai ter uma aventura específica, né? Aqui vai ter um caso aí da tia Polly, que é a tia que cuida do Tom Sawyer, e ele, né, um caso ali com um açucareiro em casa, enfim, essa vai ser a primeira aventura. Ele se depara com um menino, briga, etc. Acabou a aventura. E aí depois no capítulo 2 nós vamos ter uma outra aventura envolvendo aí um escravo, que a gente vai falar já um pouco sobre isso também, né, e tudo aí que o Tom vai aprontar nessa aventura. E assim sucessivamente nós vamos ter essa relação de aventuras aqui, que vai deixando a narrativa bastante fácil de ler e bastante dinâmica, porque afinal a gente pode sentar e ler uma aventura, ela é curtinha, a gente pode ler, não sei, 5, 10 minutos, e isso faz com que a nossa leitura possa ser uma leitura também fragmentada. A gente pode sentar com esse livro aí em momentos um pouco mais leves do dia, mais curtos, sem aquela necessidade de mergulhar profundamente no livro para entendê-lo, né, e gastar ali 1 hora de leitura. Então eu acho que esse livro também é muito bom para duas coisas. Primeiro, para quem ainda não está muito acostumado a ler clássicos, a ter uma linguagem um pouco mais rebuscada, e esse livro vai trazer uma dose exata entre uma linguagem mais trabalhada, refinada, e uma linguagem coloquial e informal que dá uma leveza, dá um prazer,
é diferenciado. Então é muito bom para quem não está acostumado a essa leitura mais clássica e também é muito bom para quem está com tempo curto ou com a leitura aí meio empacada, não consegue mais retomar e pode pegar Tom Sawyer e fazer essa leitura que é realmente mais leve, não tem tanto aquele peso de um livro mais denso, né? São muitas vantagens e méritos do Tom Sawyer e da literatura do Mark Twain como um todo. Outra coisa que acontece muito aqui é um foco no cotidiano, porque a gente vai ver o Tom Sawyer nas brincadeiras e nas travessuras dele do dia a dia, ele na casa com a tia, ele com os amiguinhos, brincando, aprontando, inventando aventuras, um processo de amadurecimento dele, a forma como ele vai descobrindo o mal, como ele vai se envolvendo em enrascadas. Então são coisas que a gente vai conhecendo também ao longo da história e que é um frescor mesmo, assim, de registro histórico junto com esse relato tão imaginativo. E claro que toda a narrativa está premiada por travessuras, por fantasias infantis, tem pirata, tem tesouro, tem herói, tem assassinato, tem cemitério, tem um momento de tensão mesmo, que é um assassinato que ocorre, que é presenciado pelo Tom e pelo Huckleberry Finn, seu amigo e personagem que vai dar nome a esse outro livro tão importante do Mark Twain, que é Huckleberry Finn, né? Então nós temos aqui as duas personagens mais famosas da literatura do Mark Twain. E esse processo, a gente vai vivendo essa progressão de fato daquilo que é muito lúdico, aquilo que é mais sério, e o Mark Twain vai equilibrando esses momentos de humor e de amadurecimento. A gente pode começar a ver isso juntos? Além dessa questão ali inicial que eu comentei com vocês, eu também fui selecionando alguns trechos pra gente conversar aqui que eu achei que seriam interessantes. O primeiro deles é um exemplo daquela fala coloquial que nós estávamos falando ali no início. Então vejam que essa questão de linguagem aqui é esse desafio quando a gente se depara com uma tradução, de verter a linguagem que aparece no livro original em inglês para essa versão em português. E foi uma decisão tomada realmente pela Catarina Tolentino, a tradutora desse livro, quanto pela editora Solange Pinheiro, que decidiram manter sim esse tom informal e coloquial que é tão importante. Afinal, realmente não faria sentido que um livro do Mark Twain não tivesse essas marcas de oralidade que nós encontramos lá no original. Então a gente percebe isso transposto para o português com as devidas adaptações. A gente percebe, por exemplo, nesse diálogo aqui entre o Tom e a tia Polly, né, como eles vão conversando e ele vai usando essa linguagem, né? Por exemplo, vamos poder ler juntos esse trecho. Houve um leve ruído atrás dela e ela se virou bem em tempo de agarrar um menino pela barra do casaco e deter sua fuga. Aí está. Eu bem que devia ter pensado nesse armário. O que você estava fazendo aí? Nada. Nada? Olha essas mãos e olha essa boca. O que é essa sujeira? Eu não sei, tia. Bem, eu sei. É geleia. É isso que é. 40 vezes eu já disse que se você não deixasse aquela geleia em paz, eu te esfolaria. Me dá aquela vara. É muito divertido esse diálogo. E vejam que a gente tem aqui, primeiro, supressão, né? A gente tem uma versão aqui informal do verbo estar, como tava, que é algo que a gente usa o tempo inteiro na nossa língua falada, afinal, não é? E nós temos também, por exemplo, aqui uma questão pronominal. Pela regra gramatical do português, né, pela gramática normativa, precisaria ser dá-me. Dá-me aquela vara, porque nós estamos aqui no início de período e sempre que for início de período, início de frase, a gente não pode começar a frase com um pronome do caso oblíquo, que é o que está acontecendo aqui, o me. Essa é a regra gramatical. Agora, todos nós, quando falamos aí nos nossos diálogos corriqueiros, fazemos o uso do pronome na frente da oração, começamos a frase com o pronome, e isso está transposto aqui também na linguagem. Isso é uma questão muito interessante, né? Porque é uma forma de adaptar do inglês para o português, e se você tem um nível de inglês também é uma experiência muito interessante ler Mark Twain em inglês e depois fazer essas reflexões, né, de que forma isso aparece no inglês e de que forma isso também foi transposto aqui para o português. São escolhas aí de tradução muito, muito interessantes. E também é muito interessante a forma como o Mark Twain vai apresentando essas personagens, né? Então percebam que o Tom Sawyer, ele é um menino caracterizado como um menino que é travesso, mas que é também muito manipulador, né? Ele tem seu grau de manipulação aí, ele consegue fazer com a tia Polly o que ele bem entender e bem quiser, basicamente. E a tia Polly, ela encarna, ela tem um jeito assim muito
afetivo, mas ela encarna sutilmente uma crítica do Mark Twain. Ele começa a mostrar um pouco essa sociedade que era muito cristã e cheia de valores assim do lado de fora, mas que internamente não era tão coerente assim com aquilo que pregava. A Tia Polly é um pouco isso, ela está o tempo todo citando versículos, ela está trazendo ditados populares, é uma figura muito interessante da história, de fato. E a gente percebe isso o tempo inteiro. Para nos ajudar a reconhecer isso, a edição também prevê algumas coisas. Por exemplo, a gente tem aqui um ditado bem discreto: poupe a vara e estrague a criança. Bem discreto, que é um ditado popular da época, que é, na verdade, uma relação com um versículo de Provérbios. Então a edição já consegue nos ajudar a ver essa relação que existe entre algumas coisas que estão sendo ditas e também aquilo que está posto ali de referências por trás, né? E tem outras escolhas que eu acho divertidíssimas, né? Por exemplo, aqui a Tia Polly está falando, né, sobre esse dilema de educar o menino, de educar o Tom Sawyer, de castigá-lo ou não. E aí ela começa, né? Ele é cheio do velho capiroto, mas Deus me defenda. Ela tá falando do Tom Sawyer aqui, né? E eu acho muito divertido, assim, como a gente consegue transpor essa marca do Mark Twain de uma forma muito interessante para a nossa cultura brasileira também, né? Então aqui, em relação à linguagem, são questões bem interessantes. Seguindo um pouco na nossa história, a gente vai se deparar também com outras coisas interessantes. Por exemplo, o Mark Twain ele vai deixando algumas frases interessantes ao longo do texto. E a gente está lidando aqui com um narrador que é em terceira pessoa, certo? Então, um narrador onisciente conta a história, está contando a história do Tom, da Tia Polly, do Sid, do Huckleberry, de todos os personagens que estão aqui em St. Petersburg, mas ele é um narrador que tem um tomzinho assim irônico e observador ao mesmo tempo. Ele é aquilo que a gente chama de narrador onisciente intruso, porque ele se intromete um pouco, ele faz algumas observações, alguns juízos, ele tem um tom irônico que perpassa toda a narrativa e que é muito, muito gostoso de ler. E a gente tem também umas máximas, né? Por exemplo, assim como os infortúnios dos homens são esquecidos no entusiasmo de novos empreendimentos, né? Aqui uma reflexãozinha que eles estavam falando ali sobre a questão de uma travessura, foi uma travessura que o Tom Sawyer fez, né? Que ele faltou a aula e foi nadar e aí depois ele, enfim, fez ali disfarçou na roupa para que a tia não percebesse. E aí temos esses trechos, né? Então, em 2 minutos, talvez menos, ele havia esquecido seus problemas. Não por seus problemas serem menos pesados e amargos para ele do que os de um homem são para o homem, mas por um novo e poderoso interesse em os enfraquecer e os afastar de sua mente por hora. Ou seja, e aí vem esse ensinamento final que nós lemos antes, assim como os infortúnios dos homens são esquecidos no entusiasmo de novos empreendimentos. Então, o Tom teve uma ideia que animou ele e por isso ele esqueceu aí desse episódio que ele viveu anteriormente, de desentendimento que deixou ele triste, incomodado. E a gente tem algumas máximas que vão acompanhando o livro e que tem esse caráter interessante. E outra coisa que eu achei fascinante aqui no livro é a forma como o Mark Twain consegue reproduzir um diálogo infantil. Vejam que isso não é nada fácil, porque pode ser que essa reprodução de diálogo acabe ficando muito caricata, né? É difícil de fato reproduzir um diálogo entre duas crianças do século XIX, convenhamos. E uma coisa que acontece aqui, que é muito interessante, é essa recriação dessa atmosfera, e o que mais me fascina é o fato de que esse diálogo poderia ser muito bem um diálogo de hoje. Parece que a gente consegue enxergar duas crianças do século XXI conversando algo muito parecido com o que esses dois personagens do século XIX estão conversando. E nós estamos falando de quase 2 séculos de distância. Como é possível que nós consigamos, né, perceber essa temporalidade do retrato da infância que o Mark Twain consegue imprimir nesse livro? É, de fato, fascinante essa capacidade de espelhar essa experiência humana, que afinal é totalmente universal, todos nós já fomos crianças, e esse jeito infantil, né, que mistura essa ingenuidade, essa travessura, esses ímpetos, essas formas de desafio, enfim. É uma dualidade muito interessante, porque nesses diálogos a gente também percebe essa impressão que o Mark Twain vai fazendo de uma infância que é esse espírito livre, mas que se confronta com as normas, com as regras, né, com essa questão mais rígida da sociedade. Nesse trecho aqui, a gente está lendo agora página 18. O Tom encontra um outro amigo na rua e eles começam a se provocar, né? E vão se provocando até eles realmente começarem a brigar ali um com o outro, como, né, meninos, como se espera que meninos façam. E é muito, muito legal, assim.
Vamos ler um trechinho para vocês perceberem, olhem só. Eu posso bater em você. Adoraria ver você tentar. Olha a provocação, gente. É tão verdadeiro isso aqui. Bem, eu posso. Não, não pode nada. Posso sim. Não, não pode. Eu posso. Não pode. Posso. Não pode. E assim eles vão, os dois, né, num diálogo aí que é, de fato, assim, é muito fascinante, né? Uma das coisas que eu mais gostei de ler Tom Sawyer realmente foi essa autenticidade da escrita, que é muito, muito interessante. Agora vejam, seguindo um pouco, a gente vai perceber que existem algumas coisas nesse livro que também são uma crítica social sutil. O Mark Twain, ele é uma figura um pouco polêmica quando a gente pensa na relação dele com a questão da escravatura. Porque ele escreve num período dos Estados Unidos que estava ainda marcado pela escravidão, e os livros dele trazem, sim, essa visão de mundo da época, né? Essa forma de lidar com, enfim, as pessoas negras escravizadas. E muitos, inclusive, acusaram o Mark Twain de ser racista por causa disso, mas é um pouco anacrônico a gente trazer essa análise, porque nós estamos falando, afinal, de um autor do século XIX, com uma visão do século XIX, com uma formação e uma cabeça do século XIX, que nasceu, cresceu e viveu em um mundo já com a escravatura presente. É o mesmo debate que nós temos aqui no Brasil com Monteiro Lobato. Esse dilema da gente perceber a visão de mundo errada, né? Essa visão aí que, de certa forma, em alguns momentos pode parecer que corrobora a escravidão, mas, na verdade, sutilmente, e é muito sutil a forma como Mark Twain vai expondo as coisas, ele começa desde o início já mostrando uma crítica a esse tratamento com os negros, a esse tratamento com os escravos. Então isso aparece em alguns momentos assim, de uma forma mais sutil, mas aparece. Mas Tom Sawyer não é um livro que vai trazer isso como um tema. Isso aparece muito mais em Huckleberry Finn. E realmente isso vai aparecer aqui com essa marca inicial que depois vai ser sim melhor desenvolvida. Mas a gente consegue perceber ainda assim esses traços, né? Uma das coisas que acontece aqui é, por exemplo, essa personagem que inclusive está aqui ilustrada, né? Que é a figura aí do Jim, né? O Jim é um dos escravos aí que trabalhava na casa com a tia Polly, com o Tom. E esse episódio do capítulo 2 é um dos mais famosos do livro, porque é um episódio em que a tia obriga o Tom a ir pintar a cerca num sábado que seria o dia dele de descanso, de folga, enfim, um dia que ele não vai para a escola. E ele é obrigado a ir pintar a dita da cerca e ele encontra o Jim no caminho. E o Jim, ele é esse escravo que estava trabalhando o tempo todo, né? E uma das funções do Jim era ir buscar a água lá no poço, né, com o balde cheio. E aí o Tom começa a pensar como é legal buscar água e ele tá lá com aquela coisa chata de pintar a cerca. Ele tenta então convencer o Jim a assumir o lugar dele e pintar a cerca. É muito interessante como o Mark Twain vai mostrando essa relação entre os dois. De fato, aparece uma hierarquia, porque o Jim trata o Tom, por mais que o Tom seja um menino praticamente da idade dele, o Jim vai tratar o Tom com essa marca de seu Tom, né, com essa questão de senhor, com esse distanciamento. Então aqui a gente já tem um retrato interessante, é uma crítica bem sutil dessa relação que existia, né? Então por mais que o escravo fosse da mesma idade do Tom, ele era obrigado a tratar o Tom por senhor, mesmo sendo os dois meninos. E outra coisa que aparece aqui também é a linguagem, porque o Jim, ele aparece falando de um jeito um pouco mais informal e até, digamos que, normativamente errado. Então a gente percebe alguns vícios de linguagem aqui na fala do Jim, que foi transposto também aqui na tradução, e que vão denotar, sim, um pouco dessa ideia dos escravos com um pouco acesso à educação, afinal, né? Eu diria que nenhum. Então isso aparece também aqui na forma da tradução. Por exemplo, né, os dois estão conversando ali, e aí ele oferece para o Jim: "Ei, Jim, eu busco água se você pintar um pouco." Jim negou com a cabeça e disse: "Dá não, seu Tom. A patroa me disse para eu ir pegar água e não parar de conversinha com ninguém. Ela disse que esperava que seu Tom ia tentar me convencer a pintar. Então, ela me disse para ir e cuidar das minhas coisas. Ela falou que ela ia cuidar da pintura." Vejam que seu Tom, para eu ir, não parar, ao invés de não parar,
A gente também tem aqui a minhas coisa, essa marca de plural. É claro que quando a gente olha para o inglês original é um pouco diferente essas marcas, né? Mas aqui a gente faz uma transposição adaptando um pouco para fala informal brasileira e vai trazer então essa questão da, digamos que daquilo que a gente tem de padrão linguístico que foge da gramática normativa, que não necessariamente é de alguém que não estudou, afinal todos nós cometemos muitos erros gramaticais e linguísticos falando, mas aqui isso está num contexto relacionado a isso, né, a uma pessoa que teve pouco acesso à educação, e a gente percebe a diferença na hora que o Tom fala e na hora que o Jim fala, é um marco aqui bastante interessante. Outra coisa que a gente vai percebendo ao longo da narrativa é a construção psicológica, porque o Tom, ele não é só travesso, a gente já falou sobre isso, né? Ele é um estrategista. Tanto é assim que esse episódio aqui do capítulo 2, ele já abre o livro mostrando isso, porque o Tom, ele não quer de forma nenhuma passar o sábado inteiro pintando a cerca, então ele tem uma brilhante ideia e ele consegue mobilizar quase todos os meninos lá da cidade a pintar a cerca no lugar dele, enquanto ele assiste. Então, qual é a tática usada, né? O Tom, ele finge que ele está gostando muito de pintar a cerca. E esse fingimento de pintar a cerca é o que faz com que os meninos então fiquem com vontade de pintar também. Então ele vai lá, né? Ah, caramba, você não está querendo dizer que gosta disso? O rapazinho passou e perguntou isso pra ele, né? E aí o Tom lá pintando como se estivesse assim muito feliz, e aí ele diz, né? Gostar? Bem, não vejo por que eu não gostaria. Um menino tem a chance de pintar uma cerca todo dia? E ele começa a mostrar aquilo como algo muito bom e prazeroso, né? E isso vai cativando tantos meninos que eles pedem pro Tom, vai Tom, deixa eu pintar um pouco. Eles convencem, gente, assim, o negócio é tão bem arquitetado aqui que eles começam a convencer o Tom a pintar a cerca no lugar dele, e depois eles inclusive dão presentes pro Tom para pintar a cerca no lugar dele, que era um trabalho que ele deveria fazer e não os outros, né? O Tom de fato é assim um personagem muito, muito sagaz, né? Nesse sentido aí de estratégia. É por isso que a gente pensa nele com o arquétipo do trickster, né? Esse trapaceiro que vai pela engenhosidade, pela criatividade conseguir aí soluções para impedimentos ou situações que ele gostaria de vencer. Depois a gente tem esse retrato autêntico aqui, as margens do Mississippi, a questão do rio, enfim, que aí eu não vou me deter muito com vocês para a gente não ficar tanto tempo. E a gente tem uma universalidade que está de fato presente, né, com as experiências, as brincadeiras, as disputas, as brigas, as batalhas, toda a questão aqui de infância, de amizade, de descoberta e inclusive de primeiro amor, que é algo que também aparece aqui no Tom Sawyer, né? Ele tinha uma menininha ali, que é a Amy Lawrence, que ele conquistou e tal, e ele estava supostamente apaixonado por ela, e aí depois ele vê uma nova menina chegando lá na cidade e se apaixona pela nova menina, e acaba aí deixando a Amy, pobrezinha, para trás. E toda a descrição que nós temos aqui no livro em relação a essa experiência é muito encantadora, porque a gente percebe mesmo um encantamento, assim, esse amor ingênuo, infantil e ainda muito puro, né? Ele gosta da menina e vai tendo esses arroubos aí de apaixonamento que são fofos, né? Pra gente não dizer outra coisa. Podemos olhar, por exemplo, esse trecho aqui, olhem só um pedacinho pra gente sentir um pouco a narrativa. Cerca de 9h30 ou 10 ele veio pela rua deserta até onde a desconhecida adorada morava, porque ele só tinha visto ela de longe, né? Ele ainda não sabia o nome da moça. Ele pausou um momento. Nenhum som chegou aos seus ouvidos. Uma vela despejava uma luz suave sobre a cortina da janela no segundo andar. A presença sagrada estaria lá? A presença sagrada, a menina. Ele escalou a cerca, andou sorrateiro pelas plantas, até estar sob a janela. Ele olhou para ela longamente e com emoção. Então se deitou no chão sob ela, se colocando de costas, e as mãos enclavinhadas sobre seu peito segurando sua pobre flor murcha. E assim ele morreria. No relento do mundo gélido, sem nenhum abrigo sobre sua cabeça, sem casa, nenhuma mão amiga para limpar o suor da morte de sua testa, nenhum rosto amável para se debruçar com pesar sobre ele quando a grande agonia viesse. Olha só, gente, como esse narrador é... Aqui a gente tem, inclusive, uma mistura de pensamentos, né, entre o Tom e o narrador, que é muito irônico, é demais. E assim ela o veria quando olhasse para a bem-vinda manhã. E derramaria uma pequena lágrima sobre sua pobre forma sem vida.
É bom demais. E é muito interessante porque a gente tem uma imagem quase de Romeu e Julieta, vocês percebem, né? Uma construção assim do Tom indo na calada da noite, na janela da sua amada, é uma reconstrução da cena de Romeu e Julieta, só que ao invés de aparecer a sua Julieta na janela, quem aparece é a criada que vai lá e atira aí uma água suja pela janela e ele fica totalmente encharcado, né? E aqui segue a ironia, né? Vejam, a janela foi aberta e a voz dissonante de uma criada profanou a calma sacra, e uma inundação de água encharcou os restos mortais do mártir prostrado. Bom demais, muito divertido. E aí, um último aspecto que eu quero comentar com vocês está aqui, um pouco mais caminhando, um pouco mais a narrativa, que é quando aparece o Huckleberry Finn pela primeira vez, né? Aqui estou na página 53. Existe um contraste muito interessante entre o Tom e o Huck, porque o Huck ele encarna, de certa forma, uma liberdade total. E essa é a forma como aparece já desde o início, como ele é apresentado. Essa é a primeira vez que o Huck aparece na literatura do Twain. Ele vai ganhar o próprio livro depois, mas aqui ele ainda faz parte desse universo do Tom Sawyer. E como que isso aparece? Como que o Huck aparece para nós pela primeira vez? Vejam. Logo, Tom se deparou com o pária da vila, Huckleberry Finn, filho de um bêbado da cidade. Huckleberry era cordialmente odiado e temido por todas as mães da cidade por ele ser livre, sem lei, vulgar e mau. Termina aqui com o pior dos adjetivos, né? Então, o Huck tinha essa questão de ser realmente um pária, um renegado, um desprezado. Ele é alguém totalmente fora. E por estar nessa condição, por ter essa realidade totalmente vulnerável, então ele encarna essa ideia da liberdade total. E se a gente for parar para pensar, ele na verdade era um menino de extrema vulnerabilidade, né? Extremamente, enfim, numa situação triste. Imaginem, né, o ser filho de um bêbado da cidade. A gente sabe muito bem como não é fácil ser filho de alguém com problema de alcoolismo. E aqui tem esse ar cômico, mas ao mesmo tempo a gente inevitavelmente vai pensar assim na vulnerabilidade dessas crianças, né? Na vulnerabilidade do Huck e no desamparo que ele está vivendo, e não só desamparado, mas ainda julgado por todos como um menino mau, como um menino desobediente, como alguém sem lei e vulgar, colocando sobre ele uma culpa que na verdade ele não tem, né? Então aqui é de fato algo que toca bastante, assim, uma outra crítica, né? Bom, essa sociedade que se diz cristã e que se diz aí muito correta, despreza um menino que não tem nenhum tipo de amparo familiar e que vive totalmente solto no mundo. Como que essa sociedade é capaz de fazer uma coisa dessas? E ao mesmo tempo que a gente se diverte com as aventuras do Tom e do Huck, a gente também percebe essa vulnerabilidade dos dois. Porque o Tom também é esse órfão que está criado pela tia, e o Huck tem pai, mas tem essa realidade do pai bêbado, né, alcoólatra. Então aqui, se fosse um Dostoiévski da vida, a narrativa seria muito diferente, né? Mas como nós estamos lidando com Mark Twain, a gente está lidando com uma comicidade que vai nos trazer, sim, uma reflexão muito importante, mas com um pano de fundo bem mais leve e prazeroso de ler. Então vejam que a gente tem muitas coisas mobilizadas nesse livro. Nós temos a questão da escravidão que aparece, nós temos a questão da própria moral, né, da sociedade ali que falava uma coisa, vivia outra. Nós temos também a questão da vulnerabilidade das crianças, da forma como a sociedade não as protegia, ao contrário, deixava elas totalmente vulneráveis. E aqui os meninos fazem muitas loucuras que são vistas como aventuras destemidas, enfim, mas que pensando como adultos, a gente sabe muito bem dos riscos que eles se colocavam, do quanto é perigoso, né? Então também tem uma crítica aqui voltada para esse aspecto, né, do desamparo infantil, que eu acho que é fundamental nesse livro. Enfim, tudo isso vai nos trazendo grandes reflexões. E uma coisa que eu acho muito interessante de pensar nesse livro, tem uma tese muito interessante de um teórico brasileiro chamado Roberto Schwarz. Ele pensa muito nos ideais liberais ali, europeus, de liberdade, enfim, de trabalho livre, que eles vieram para o Brasil no século XIX e eles conviviam de uma forma muito incoerente com a escravidão. Então, ao mesmo tempo que a sociedade era escravista e latifundiária, né, lá no século XIX, tinha essa estrutura, também convivia com essas ideias liberais, e isso gerava esse Frankenstein, digamos assim, que são as ideias fora do lugar, que é o conceito do Schwarz. E eu acho que, de certa forma, isso também se aplica aqui, porque nós estamos vendo um pouco, de uma forma um pouco mais ainda, um protótipo do que é essa ideia fora do lugar, né, de uma América aqui nos Estados Unidos, começando a pensar esses ideais de liberdade, mas ainda convivendo com a dura realidade da escravidão.
escravidão, como que um país que luta pela liberdade ainda vivia com a escravidão e, enfim, isso é algo que aconteceu no Brasil e que também, de uma certa forma, em uma certa medida, aparece aqui na narrativa dos Estados Unidos. E para fechar nossa reflexão, eu acho que vale a pena a gente trazer, enfim, eu não vou continuar lendo porque não temos tempo hoje, vocês já me deram muita generosidade de atenção, e para não estragar a leitura de vocês também, porque o mais divertido do livro é ir descobrindo as aventuras ao longo da leitura. Mas uma coisa que a gente pode pensar mesmo agora para fechar nossa reflexão é perceber o quanto esse livro é muito prazeroso de ler, voltado para um público infanto-juvenil, mas que também nos traz grandes reflexões como adultos, ideal para leitores iniciantes, e que também serve com esse frescor, assim, com essa leveza para quem quer um livro um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo e divertido. Então a gente consegue dar boas risadas aqui com Tom Sawyer e sempre vale a pena. E no fim de tudo, eu acho que esse livro também é um livro que fala muito sobre amadurecimento, sobre o processo de crescimento do Tom Sawyer como personagem, né, de menino puramente travesso, passando pelas experiências que ele teve até se tornar assim muito mais maduro do que no início da narrativa. Mas esse livro para mim também fala muito sobre a nossa missão, a nossa função como adultos de proteção da infância, de proteção das crianças e de papel enquanto aqueles que guiam as crianças, né, e conseguem levá-las então ao, digamos que ao melhor caminho, sem abrir mão da imaginação. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, pensar que para educar uma criança nós precisamos restringir, né? Restringir algumas coisas, dar livros só com os melhores exemplos. A gente acaba muitas vezes restringindo imaginativamente uma criança, um adolescente, quando na verdade o caminho precisa ser o contrário. Nós sempre temos que aumentar a imaginação, proporcionar mais repertório, mais reflexões, mais potência criativa e imaginativa. E essa é uma das missões do Mark Twain, né? Colocar nas crianças essa potência criativa, e isso é um dos aspectos, sem dúvida, fundamentais para a melhor formação de um ser humano como um todo, afinal, não é mesmo? Aquilo que a gente busca até hoje quando vai para um texto literário como este, do Mark Twain. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você gostou dessa análise, se você quer outros livros aqui também nesse mesmo formato. E eu desejo uma boa leitura. Até a próxima!